Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Hoje vamos começar a falar dos controladores P&D. Como havia dito anteriormente, essa é a parte legal da disciplina. Então vamos, porque a aula vai ser um pouquinho longa. Então, primeiramente, só para relembrar lá os nossos objetivos do controle dos sistemas, nós temos a nossa busca da estabilidade operacional, adaptação às perturbações externas, a especificação da produção, né, que vamos conseguir padronizar a partir desse controle, a redução do impacto ambiental, aí que a gente vai conseguir aumentar a eficiência do processo, eliminar desperdícios e, consequentemente, eliminando aí gastos de combustível desnecessário se você estiver mexendo com processo lá de queima ou alguma coisa do tipo. Temos também adaptação às restrições, seja dos equipamentos ou dos materiais que você está utilizando, e, no mais, a otimização do nosso processo, além do aumento do resultado econômico. Porém, nos nossos sistemas de controle, como estamos usando um sistema de feedback, seria um sistema de malha fechada, vamos ter as vantagens e desvantagens desse controle. No caso, a nossa ação corretiva nos sistemas de malha fechada vai ser tomada somente quando o nosso erro aparecer. Então, se não tiver um erro lá, se o controlador estiver descalibrado, ele não estiver identificando esse erro, então o nosso sistema não vai ter nenhuma ação corretiva. O modelo do processo, embora muito útil, não é requerido. Então, a gente, por exemplo, fez todo aquele processo lá, desde a parte de obtenção da EDO do sistema e tal, mas aí, se você estiver mexendo com uma planta industrial, com algum sistema que você já existe, né, que você não precisa projetar ele do zero, você não vai precisar desse modelo do processo, porque você vai poder ver ali o que está funcionando, calibrar suas variáveis, que a gente vai ver nessa aula, e vai conseguir controlar o processo. Temos aí a desvantagem é que nenhuma ação corretiva é tomada até que o erro apareça, não tem ação preditiva para compensar as perturbações medidas, e pode não ser satisfatório aí para sistemas com grandes taus e tetas, que no caso das equações fundamentais lá de primeira ordem, né, esse tal seria um tempo e esse teta seria um tempo de atraso. Não pode ser implementado em situações em qual a variável controlada não é medida. Então, em sistemas de malha aberta, nós não conseguimos usar o controle em feedback. Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Está gravando. Certo. Então vamos começar a falar das ações de controle básico. Como todo mundo aí já está careca de saber, o nosso sistema de malha fechada vai ter uma estrutura bem parecida assim como do nós representamos ele na forma de diagrama de blocos. Nós vamos ter um sinal de referência que vai ser lá o nosso ponto de ajuste. Por exemplo, se você quer uma temperatura específica, uma pressão específica, você já vai ter definido isso. Depois você vai ter o amplificador que vai pegar esse sinal de referência e vai enviar para o nosso atuador. Geralmente esse amplificador aí também está junto com o controlador, né? Você consegue fazer essa amplificação do sinal para saber do erro, que a gente volta daqui a pouco na malha fechada. Depois disso, nós temos o atuador, que vai atuar sobre o processo a controlar, e obteremos o sinal de saída, que pode ser medido aí pelo nosso sensor. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o sensor vai medir esse sinal de saída, mas a conversão dele ele é feito por um transdutor. É uma parte também da instrumentação aí que seria uma parte mais técnica mesmo da instrumentação de processos. Mas aí, quando vocês estiverem fazendo o trabalho lá de sensores, só ter isso em mente mesmo. Então, basicamente, você vai ter o sensor ali, que é junto com o transdutor, que vai converter esse sinal de saída. Por exemplo, se você está recebendo um sinal de temperatura, você converte em um sinal elétrico para ajustar lá no amplificador. Então, você vai ter um erro comparando
o sinal de saída convertido com o sinal de referência. Então, você consegue fazer esse ajuste. Então, as principais ações de controles que nós temos, né, os nossos controladores analógicos industriais, são esses aqui. Nós chamamos de controladores de duas posições, ou on-off, que é o liga e desliga. Na prática de laboratório, no controle de nível, vou gravar essa semana e vou mandar para vocês, nós vamos ver essa on-off, se eu não me engano. Aí temos o controlador proporcional, controlador do tipo integral. Aí temos algumas variações do proporcional com integral, do proporcional e do derivativo. E por fim, temos o controlador do tipo proporcional, integral e derivativo. Nós vamos ver cada um desses e vamos ver qual a diferença, porque para alguns sistemas, talvez lá o seu proporcional já seja suficiente, talvez o seu proporcional e integral já seja suficiente, ou talvez você vai ter que usar um PI dele mesmo, né? Que você vai ter que ter essas três ações, proporcional, integral e derivativa. Ou se você, por exemplo, estiver montando um sistema doméstico, e como a gente vai ver lá mais na frente, que é um sistema assim que não exige tanta, não precisa ter uma escala tão rígida para você fazer esse controle, você consegue utilizar o primeiro aí, que é o on-off. Podemos também classificar os nossos controladores segundo o tipo de fonte de energia. Então, para quem é de mecânica, vocês já ouviram falar dos pneumáticos e hidráulicos, e também temos os controladores eletrônicos. No caso, o que seria isso, para quem não é da mecânica? Os controladores pneumáticos basicamente usam o ar comprimido para fazer alguma ação, e os hidráulicos vão usar um óleo ali, algum fluido hidráulico para fazer essas ações. Já os eletrônicos, como o próprio nome diz, usa a eletricidade. Então você consegue manipular ali, por exemplo, controlador de nível. Nós conseguimos abrir e fechar uma válvula através de um controle elétrico. Então a gente manda um sinal, abre ou fecha a válvula lá, dependendo do que você quer fazer no momento do seu processo. Então aí temos uma observação, né? A espécie de controlador a ser utilizada deve ser decidida com base no tipo de processo a se controlar. Então, isso aí é uma coisa para levar em conta lá quando vocês forem fazer o seu projeto. E nas condições de operações. Então, por exemplo, você está trabalhando lá numa indústria que está produzindo energia, como, por exemplo lá uma termoelétrica. Então, você quer alguma coisa para controlar lá a abertura e fechamento da entrada de combustível. Então, você pode usar alguma coisa aí como um controlador pneumático ou hidráulico. E vai ter mais força dependendo da quantidade que você estiver usando, né? Não vai ter o risco de explosão, coisas do tipo. Por isso você leva em condições a operação também, né? Aí você vai incluir lá a segurança, custo, disponibilidade, precisão, confiabilidade, peso e dimensão. E quando você faz o projeto, tem que sempre levar essas coisas em conta. Então, só para mostrar aqui como funcionaria um tipo de controlador auto-operado, que poderia ser uma válvula de ar ou de um fluido hidráulico. Observe a estrutura desse nosso mecanismo, dessa nossa válvula. Temos aqui um parafuso que vai comprimir ou reduzir a força que está sendo exercida nessa mola. Temos um diafragma, que vai impedir aqui do fluido entrar e entrar em contato com a mola. E temos um obturador, que serve para abertura ou fechamento dessa parte aqui, que vai ser a nossa entrada ou saída do fluido. Então, primeiro caso, o que ia acontecer se nós tivermos uma pressão de entrada aqui maior que uma pressão de saída nesse caso? Dependendo da nossa mola aqui, se a nossa pressão de entrada for mais forte, ela vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai fazer uma força para comprimir essa nossa mola.
Consequentemente, comprimindo essa mola, esse obturador também vai subir e vai reduzir aqui o orifício em que esse nosso fluido vai passar. Então, isso aí você já limitou o fluxo, então vai limitar também a pressão aqui do nosso fluido. O caso 2 é se a pressão de entrada for menor que a de saída. Se ela for menor que a de saída, o que a mola vai fazer? Vai vencer a força do fluido, né? Vai fazer o nosso operador descer e vai abrir aqui o orifício para que consigamos igualar essas duas pressões, tanto a pressão de saída quanto a pressão aqui de entrada, certo? E por fim, temos a condição aí que não vai acontecer nada, né? Que é o caso 3. Então, a pressão de entrada e a pressão de saída são iguais. Então, nesse caso aí, temos um controlador, principalmente quando você quer ajustar o fluxo aí de um fluido, você consegue, então, colocar esse controlador auto-operado para fazer esse controle. Então, vamos começar falando aí das nossas ações dos controladores, né? Que temos controlador de duas posições, que é o on-off, que vocês todos aí já devem ter familiaridade em casa. Temos aí o exemplo da geladeira. O que acontece com a geladeira lá, gente? Não sei se vocês têm um modelo, tiveram ou têm o modelo mais antigo das geladeiras. No meio da madrugada, a geladeira começava a funcionar assim. Se você estivesse ainda acordado, você tomava um susto, né? Por que que ela fazia esse ciclo de ligar e desligar? Porque você queria evitar ali que o seu congelador ficasse numa temperatura extrema. Então, ao invés de você toda hora lá ligar o compressor para fazer o gás que está lá dentro ser resfriado e resfriar a parte do freezer, você desligava ele, permitia o fluido então ali retornar à temperatura normal, né? O freezer lá manter uma temperatura estável e depois que ele chegasse a uma certa temperatura, você ligava o compressor novamente para ele recircular esse fluido, comprimir ele, fazer lá a temperatura baixar e gelar mais ainda o seu freezer. Então você tem uma ação aí relativamente simples e barata, né? Até alguns sistemas de controle industrial usam e a gente usa direto nos sistemas domésticos. Quando chega numa posição, numa certa temperatura máxima, a gente desliga. Se estiver numa temperatura mínima, a gente liga de volta. Então, esse tipo de controlador de duas posições geralmente é usado em dispositivos elétricos, que a gente está acostumado aí, principalmente na nossa casa. E o que que, indo para o lado mais matemático, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, então, uma resposta por T, que no caso aqui vai ser igual a 1, que é o nosso o máximo ali que o nosso sistema pode alcançar. Quando o nosso T, o nosso erro, variando com o tempo, ser maior que zero, ou seja, então se o nosso erro lá é maior que zero, a gente vai chegar no ponto que ele vai atingir o valor máximo, então vou ter que desligar. Aí vamos ter o UT igual ao 2 quando o erro for menor que zero. Então, quando você chegar num ponto lá que o nosso erro ser menor que zero, então o erro vai ser negativo, quer dizer que ele está atingindo uma temperatura mínima. Então ele vai religar. E vamos continuar nesse ciclo, liga, desliga, até até o infinito aí, até o nosso sistema estiver funcionando, né? Que nunca vai parar de funcionar dessa maneira. Aí no nosso diagrama de blocos, geralmente o controlador on-off é apresentado dessa forma aqui, com esse símbolo. Certo, outro exemplo aí do controlador on-off, podemos pensar aí a nossa caixa d'água, né? Essa aqui é uma caixa d'água mais moderna, né? Que utiliza um flutuador, uma boia, que ativa um sistema elétrico para acionar uma válvula. Então, se o nível abaixar um certo ponto, esse circuito elétrico aqui vai fechar, vai abrir e vai permitir a passagem de água para elevar o nível. Aí, chegando num certo nível definido, você consegue
terminar o contato aqui do nosso sistema elétrico e fechar esse fluxo aqui de líquido que está chegando na caixa d'água, certo? Aí no caso aqui, isso aqui é só mostrando essa nossa válvula eletromagnética, que ela vai ter uma bobina magnética lá que vai ser acionada eletricamente e ela vai conseguir mover aí um núcleo móvel de ferro. Para quem viu aí a disciplina de SHP, já está reconhecendo algumas coisas que nós vimos lá. Então, todos os sistemas aí que a gente vai mexer na indústria, principalmente, vai ter bastante válvula. Então, com certeza, se vocês forem fazer estágio, depois vocês reparem nisso. Se vocês forem fazer estágio lá, pergunta se eles usam a parte de controle de sistemas e tal, e pode mandar um e-mail aí falando, relatando o caso também. Certo. Então, basicamente, o que, é que vai acontecer com o nosso gráfico? Nós vamos ter uma resposta do nível aqui do nosso sistema, ele vai encher até um certo ponto, né? Aí vai enchendo, aí num certo ponto vai desligar. Mas o que vai acontecer, na verdade, é que o nosso nível vai ligar, desligar, ligar, desligar, ligar e desligar até atingir lá o ponto que a gente quer, né? Que seria mais ou menos por aqui. Aí, dependendo lá se esvaziar, aí ele começa esse ciclo novamente. As curvas, então, exponenciais correspondem à ação de encher, no caso essa aqui, e esvaziar o nosso tanque. A oscilação na saída vai ser uma resposta característica do controle de duas posições. Então, você vai ter bastante oscilação ali. Só que, como eu falei anteriormente, nós não queremos oscilação, né? Oscilação não é bom quando você está lidando com controle de processos. Então, como vamos evitar isso? A melhor opção seria o quê? Reduzir esses intervalos diferenciais, né? O intervalo entre o 1 e o 2, de forma que ali você não veja essa oscilação, né? Ele faça isso tão rápido que nem vai oscilar. Então a gente consegue reduzir esse intervalo diferencial. Mas imagina ali você ficar abrindo e fechando a válvula, abrindo e fechando a válvula, abrindo e fechando a válvula. O que, que vai acontecer? Vamos reduzir a vida útil do nosso componente. Queremos que isso aconteça? Também, também não. Então evitamos a oscilação e temos que evitar essa redução de vida útil, então. Além disso, nós queremos uma certa precisão. Então, para isso, nós temos que juntar essa precisão e a vida útil e controlar os nossos controladores aí on-off dessa maneira. Tem que tentar deixar um espaço ali que não vai desgastar tanto o nosso componente, mas que tem uma precisão necessária para ele executar a tarefa. No caso aí do nosso refrigerador lá, para vocês refrigerarem o seu suco, o seu refrigerante ou a sua cervejinha. Aí, então, passamos para umas ações mais robustas, né? Algumas coisas mais complexas que vão ajudar-nos a controlar melhor o nosso sistema. No caso, seria a ação proporcional. Você vai usar a ação proporcional no seu refrigerador? Não, porque a ação on-off é mais barata, né? Então, é melhor usar a ação anterior. Mas podemos aplicar em alguns sistemas a ação de controle proporcional. E, representando matematicamente, o que é que nós falamos nessa nossa ação proporcional? Nós vamos ter a nossa entrada variando no tempo, né? O nosso UT. Vamos ter a nossa resposta já estacionária, né? Se o nosso sistema lá for, ele tiver a condição inicial no URA, isso aqui vai ser zero, né? Vamos ter um KP, que vai ser o nosso ganho proporcional. Nós vamos usar agora o KP ou KC como controle proporcional. E vamos ter o nosso erro. Então, basicamente, a nossa resposta, se você tiver condições iniciais nulas, vai depender do nosso KP e do nosso erro. Então, a nossa resposta aí vai variar junto com o erro. Você colocando esse KP aí, você consegue, então,
reduzir ou aumentar esse erro. Esse KP, então, é chamado ganho proporcional e qualquer que seja o mecanismo real ou a forma de energia usada na operação, o controlador proporcional é essencialmente um amplificador com ganho ajustável. O que isso quer dizer? Ele vai aumentar ou reduzir ali o quanto que você tem que ter de entrada. Então, por exemplo, o sistema lá deu uma entrada, só que está dando erro ainda, né? A saída e a entrada estão tendo uma diferencinha. Então, ele vai amplificar a ação da entrada. Como que você faz isso? Tem várias maneiras, mas nós não vamos entrar em detalhes nela. Mas basicamente você consegue amplificar lá se você estiver mandando um sinal elétrico, ou no caso mesmo lá do sinal do som lá do microfone que a gente tinha falado algumas aulas previamente, você consegue então aumentar essa entrada para que você tenha uma saída maior. É como se fosse um volume mesmo, né, gente? Então, um detalhe aí que eu coloquei para vocês observarem que alguns livros eles vão usar KP e em outros vai usar KC. Aí você decide qual você deve usar. Certo? Então, a nossa ação proporcional aí, principalmente, temos uma figura mostrando o processo no nível do líquido. Você consegue ver lá a diferença de vários controles proporcionais. Você tem aqui que K1 é maior que ou menor que KC e KC2, né? KC1 é menor que KC2 e é menor que KC3. Então você consegue alterar isso aqui. Então KC3 aqui seria o maior, né? Certo? Então a saída do controlador vai ser proporcional ao erro. Então, quanto maior o erro, maior a saída. A aplicação deles típica vai ser no controle de nível, que a gente vai até fazer a prática também. Então, a gente consegue usar essa ação de controle proporcional para controlar o nível aí do nosso sistema. A desvantagem é que vai ter o erro residual. Então, por exemplo, se você quisesse aqui o nosso KC1, se nós quiséssemos que a resposta dele fosse aqui, né? Ele chegou, só que porém o KC2 aqui é a diferença. Isso aqui é o nosso erro residual, assim como no KC3. Então, mesmo com a ação integral, você pode não atingir a resposta desejada. E o que isso significa? Que você tem que aumentar a ação? Depende aí, né? Aqui no caso, o KC1 é menor que o KC2 e está atingindo aí um, um, um set point maior aí do nosso sistema, né? Está se aproximando de uma resposta mais alta. Então vai depender lá e a gente vai fazer essas simulações. Mas basicamente, quando você tem o erro residual, você então altera o controle proporcional. Isso vai ser para todo tipo de controlador que inclui o proporcional. Então, se você tiver lá o controlador proporcional integral, proporcional derivativo, ou o próprio controlador PID, que vai ser o que a gente vai dar preferência, se você tiver essa diferença entre a resposta e o seu set point, aí você vai aumentar o proporcional ou reduzir ele, ou seja, você vai alterar esse controle proporcional. Eu acho que essa figura está até um pouquinho estranha, porque geralmente você teria, quando você aumentasse o controle proporcional, você teria uma resposta maior também, mas depois a gente vê isso lá em outro tipo de sistema. Certo, então temos aí alguns gráficos mostrando o efeito sobre a saída do controlador. No caso aqui, isso aqui seria o controlador de ação direta, em que você vai ter ali o CT, que é a sua resposta com o tempo, ou que é a sua entrada, na verdade, né, que é o C. Esse aqui é do livro do Smith, aí ele usa o CT como entrada e o MT como saída. Então, por exemplo, você começou lá no 50, se você ter um ganho proporcional igual a 1, sua resposta vai aumentar um certo nível. E se você tiver um K
um ganho proporcional de 2 vai aumentar em outro nível aqui. Aí temos então a ação direta e a ação reversa, que deve ser que esse gráfico aqui está um gráfico de ação reversa, deve ser do livro do Smith também. Mas basicamente o que isso mostra? Que o KP vai estabelecer a sensibilidade do controlador a um erro. Ou seja, aí, quando a saída do controlador varia por variação da unidade de erro. Então, basicamente, repetimos aquilo lá, a nossa saída vai ser proporcional ao erro. Nossa próxima ação, então, é a ação de controle integral. Na nossa ação de controle integral, o que nós vamos ter agora? Vamos ter a nossa resposta no tempo, né, que é o t, ou no caso, a nossa entrada no tempo, que é o t, a nossa resposta no regime estacionário, quando tiver esse tracinho em cima, ou tiver o U, S, S, quer dizer que é a entrada no regime estacionário. E basicamente, agora nós vamos usar a ação integral, utilizando então essa fórmula aqui para determinar a área debaixo da curva lá, quando a gente plota o gráfico do sistema, desse erro. Então, basicamente, temos um novo termo aqui. Esse termo é o tal I. Esse tal I também pode ser chamado de KI. A gente vai ver aqui que é a taxa de restabelecimento. Esse tal I é o nosso tempo integral ou de restauração. Aí ele vai variar de 0,1 minuto até 50 minutos para os sistemas que a gente vai trabalhar. Então, a ação de controle integral é muitas vezes denominada controle de restabelecimento, de reset. Então, o que você quer fazer com esse reset? Quer voltar para o ponto lá de referência. A aplicação típica dele, então, nós vamos poder aplicar em controle de nível, de vazão, de pressão. A desvantagem desses nossos sistemas vai ser a sua resposta oscilatória. Eu não tenho um gráfico mostrando aqui, porque geralmente a integral e a derivativa elas não se usam sozinhas, gente. Geralmente você vai ter o proporcional integral, ou a proporcional derivativa, ou a proporcional integral e derivativa. Então você não vai usar nem a integral nem a derivativa juntas. Então, utilizando as ações proporcionais e integrais juntas, nós vamos ter isso aqui, que vai ser o nosso KC ou KP, que a gente chamou lá atrás, né? Que é o nosso ganho do controlador proporcional. O nosso proporcional integral vai ser esse termo, ele vai estar multiplicando por esse KC também. E vamos ter essa fórmula para calcular, então, a nossa resposta. Considerando lá as condições iniciais nulas, temos aí a nossa parte proporcional, que vai ser o KP, nosso ganho proporcional, vezes o erro, e temos a nossa parte derivativa, que vai ser o nosso KP, dividido por esse tempo de restabelecimento, vezes a integral do nosso erro no tempo. Então, podemos resumir isso aí também como a nossa transformada da entrada sobre a transformada do erro é igual a Kp1 mais 1 sobre tal I vezes o S. E esse Kp e esse tal I são ajustados. Geralmente aqui a gente vai chamar esse Kp e esse tal I de Ki. Por isso lá que no integral apareceu o Ki aqui atrás, porque esse Ki é como se fosse um Kp sobre um tal I. Então, isso aqui vezes o S. Certo. O que vai acontecer com a nossa resposta de controle proporcional integral? A resposta aí, basicamente, essa nossa taxa de estabelecimento, né,
do controle integral, ela vai mostrar o número de vezes por minuto que a parte proporcional da ação é duplicada. Então, ela vai mostrar lá o tempo que leva para duplicar a resposta do sistema, né? No nosso caso aqui. E ela é medida em termos aí de repetições por minuto, mostrando então como ficaria o nosso gráfico da resposta lá de um processo de controle de nível, utilizando somente o controle proporcional e o controle proporcional integral. Nós vemos aqui a diferença, né? Só para você ver, na proporcional ela vai ter uma resposta rápida e vai demorar oscilar, e vamos ter, ou vai demorar a estabilizar e não vai demorar a estabilizar, me desculpem, e vai ter um erro residual aqui da resposta que nós queremos, que no caso aqui é o 6. Já a nossa integral, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma oscilação maior, vai estabilizar, né? E vai chegar à resposta desejada. Porém, às vezes essa oscilação é demais. Porém, essa oscilação às vezes é demais, mas muitos controladores em uso no mundo todo, quase 85%, são desse tipo. Então, vocês verem aí que o PI já é um controlador potente para você atingir o nosso set point. Então, por que a nossa ação integral remove o offset? O que seria esse offset? Esse offset é o erro residual. Não sei se coloquei esse termo lá atrás, mas basicamente é esse erro aqui que o controlador proporcional tem. Então, basicamente, quando você usa o proporcional em conjunto com o integral, você consegue ter então a remoção desse offset, desse erro residual. Importante aí anotar esses termos. Então, enquanto aí a nossa integral do erro no tempo ser desigual a zero, a nossa resposta vai estar mudando. Então, basicamente, a nossa entrada vai estar atuando lá no nosso sistema. Chega num ponto, então, que a integral, ou seja, a área embaixo da curva, que no caso é esse ponto aqui, vai ser zero. Então, nós alcançamos aí o estado estacionário, nem que seja ali por 1 milésimo de segundo, né? É um momento bem pouco. Então, o nosso sistema ele vai estar aumentando ainda, mas vai estar falando assim, opa, peraí, isso aqui já passou do ponto. O nosso tempo agora não é mais igual a zero, ele mudou de novo. Então, agora eu tenho que reduzir essa ação. Então, o que é que vai fazer? Vai reduzir. Aí ele vai ver lá que o sinal caiu, vai subir de novo. E ele vai tentando fazer esse ajuste até que ele chegue no ponto. Então, basicamente, essa integral vai fazer isso. Com essa ação integral, né, você consegue fazer isso matematicamente também. Você consegue fazer essa oscilação aí de forma que a gente elimine o erro residual, o nosso offset. Temos aí a nossa ação também de controle proporcional derivativo, que no caso aqui vamos ter a nossa derivada do erro vezes uma variável manipulável aqui também, que no caso vai ser o TD, que é o tempo derivativo. Aí você tendo então o controle proporcional e derivativo, você vai ter o Kp vezes TD, e muitos sistemas lá vão mostrar como KD, que é o ganho derivativo. Mas aí vocês estão vendo aqui agora, é o Kp vezes TD. Fazendo então lá, colocando na fórmula da transformada da entrada sobre a transformada do erro, nós vamos ter essa fórmula. E quando nós formos aplicá-la no nosso sistema também, a gente vai acabar usando isso aqui tudo, gente. Vocês vão ver. Certo, então nessa ação derivativa ou controle de taxa aí, vamos ter que a magnitude do controlador é proporcional à taxa de variação do sinal do erro atuante, que é o que a gente tem com o controle proporcional, e o tempo derivativo vai ser o intervalo de tempo pelo qual a ação derivada avança o efeito da ação proporcional.
Então, basicamente, o que vai acontecer? Se vocês lembram bem lá de cálculo 1, puxando assim bem no fundo da memória dos traumas passados, e você olhar ali, para que usava derivada? Qual que foi a primeira coisa lá que a gente usava derivada, gente? Se vocês lembrarem, né, integral é para calcular a área debaixo da curva, simplificando dessa forma, né? A derivada, basicamente, nós conseguíamos, em um ponto, determinar ali a inclinação dessa curva. Então, o que vai acontecer quando você tem um gráfico, igual mostrado anteriormente lá do integral, do nosso sistema aqui, por exemplo, uma exponencial subindo. Se você pegar e calcular a derivada nesse ponto, você consegue determinar a inclinação da sua reta, que não está tão reta aqui. Mas basicamente você consegue ver, opa, essa reta aqui está subindo. Se eu tivesse o gráfico mais para frente aqui e calculasse a reta nesse ponto, o que dá para ver? Opa, essa reta está descendo, que nem tão reta assim. Então, basicamente, isso vai dar uma ideia para o sistema, como se o sistema pensasse mesmo assim, vai dar esse caráter antecipatório. Então, matematicamente, você vai conseguir determinar se o nosso sistema vai ter um acréscimo aí ou um decréscimo, se ele vai subir ou se ele vai descer. Tudo a partir dessa parte derivativa do nosso sistema. Então, aí, esse tipo de ação proporcional derivativa geralmente é usada para processos mais lentos. Então, sistemas com inércia, principalmente, eles são bem utilizados. A desvantagem é que ele vai amplificar o sinal de ruídos e também causar saturação no atuador. Eu falei lá que o integral não podia ser usado sozinho. No caso aqui, o derivativo também nunca vai ser usado sozinho, porque ele é, vai ter que ter esse uso junto com o integral e o proporcional para dar certo. Então, basicamente, nós vamos ter só o proporcional, vamos aplicar, na verdade, o proporcional, o integral ou o proporcional integral derivativo. Aí tem basicamente os gráficos mostrando como seriam as respostas do nosso sistema, né? Você tem um erro lá de grau unitário. Quando você aplica proporcional, você tem uma linha reta. Quando você aplica a ação PI, você consegue alterar então essa resposta. E quando você tem a parte derivativa, você consegue prever qual que vai ser a próxima ação do nosso sistema. Então você tem uma ação aqui antecipatória. Então, unindo tudo isso agora, né, unindo proporcional, integral e derivativo, nós vamos conseguir um dos sistemas mais robustos assim que até o momento, né, que a gente sabe. Opa, falou aqui demais. Voltando aqui, cadê? Certo. Então, basicamente, só para revisar lá, o nosso proporcional, o defeito dele é que ele vai ter o erro residual, o nosso offset. Então, para evitar o erro residual, eu jogo o integral lá dentro. Então, é tipo aquilo lá, você está fazendo um almoço ali, está fazendo seu miojo, está vendo que está faltando sal, você coloca o sal. O integral, então, vai evitar esse erro residual. Não sei para que eu fiz o trem do miojo, não. Não sei para onde que eu ia com isso. Mas não deu para comparar, não. Certo, mas então, proporcional ao erro residual, o integral vai evitar esse erro residual, porém vai ter as oscilações. Aí vocês lembram aí que o derivativo, eu acabei de falar que ele tem um caráter antecipatório. O que ele vai fazer então com essas oscilações do integral? Vai eliminar elas. Então, basicamente, nós vamos ter então o nosso sistema aí, matematicamente, vamos ter a parte proporcional, né, multiplicada pelo erro, a parte integral aqui da integral do erro e a parte derivativa. E com esses três termos, né, o KP, o KI e o KD, nós conseguimos controlar o sistema.
ou KP, TI, tal I e tal D. Depende aí do que vocês quiserem utilizar. Geralmente utiliza-se mais o KP, o tal I e o tal D, né? Porque é o mais usual. Então a gente vai acabar usando ele mesmo. Então, quando a gente for fazer as simulações lá no Scilab. Então aí, esse nosso controlador proporcional, integral e derivativo vai ter as vantagens de cada um dos três lá que a gente já falou anteriormente. Porém, ele ainda vai ser recomendado para processos lentos aí, como o controle de temperatura, que vai demorar mais um pouquinho e você consegue lá ajustar a temperatura. Para processos mais rápidos, como falei lá, o elétricos, principalmente motor elétrico, o on-off acaba que chega no ponto desejado. Ou talvez o sol proporcional. Eles já têm um controle maior. Ah, temos uma coisa aqui também. Quando nós utilizamos essa notação da fórmula das transformadas da entrada e do erro, nós conseguimos um termo aqui com o nosso ED, que é o chamado filtro. Então, esse nosso filtro aqui, nós conseguimos definir ele para fazer, então, a eliminação ali de qualquer ruído no nosso sistema. É só um detalhe a mais. Mas aí, basicamente, juntando as três ações lá, se você tiver uma entrada rampa unitária, você tem lá somente proporcional, a ação PD prevê essa diferença aqui na nossa resposta, e a PID ali vai ter uma ação mais rápida, sem muitas oscilações. No nosso sistema, basicamente o controlador vai vir lá antes do atuador ou da nossa planta do sistema. Então vamos ter lá um circuito aqui, por exemplo, em paralelo, onde vamos ter o KP, o KI e o KD. Aqui no caso ele está com a parte de transformada, né? Geralmente tem essa anotação quando a gente fazer. Para você ter uma ideia aí da resposta, como que vai ficar essa resposta no sistema, temos em preto somente o nosso KI aqui, né? Acho que deve ter o KP junto, talvez, mas não mostrou aqui. O nosso, nossa resposta integral, então, ela vai ter uma resposta rápida lá, ela atingiu o nosso set point primeiro que todo mundo, mas teve um máximo overshoot absurdo, então nós não queremos que isso aconteça no nosso sistema. Além disso, a nossa oscilação aqui da linha preta foi absurda, né? Até estabilizar demorou muito. Depois temos uma ação cair bem baixa, no caso aqui do zero até a nossa resposta demorou quase 12 segundos para estabilizar. E por fim temos a resposta aí que une os três, que ele vai ter uma resposta rápida, vai chegar até o nosso set point bem rápido, o máximo overshoot vai ser baixo e a oscilação ali vai ser razoavelmente alta, porque aqui provavelmente já entrou lá nos 2%, então uns 8 segundos já estabilizou o nosso sistema. Aqui um exemplo seria uma malha de controle de um trocador de calor, no qual vamos ter a entrada aqui do fluido a uma temperatura e a saída aqui num TT. Então, se por exemplo nós tivermos que essa temperatura TI teve uma queda nela, né, o nosso sistema, ele vai, a temperatura final, ele está fazendo o quê? Ele vai resfriar esse vapor. Acho que não sei se é resfriar esse vapor, não. Temos o vapor passando pelo trocador de calor. Não sei se ele está aquecendo o fluido ou provavelmente teria que estar aquecendo o fluido, né? Porque a gente quer um ponto fixo aqui para essa temperatura final. Então, se essa temperatura lá, essa água que você está alimentando o sistema, você quiser aquecer ela e ela simplesmente lá o tempo mudou, a temperatura, o clima mudou e ela caiu, seu sistema vai ter que estabilizar para isso. Então, ele vai conseguir lá ver essa queda e com o nosso controlador, ele vai conseguir lá ter a resposta rápida e voltar lá para o nosso ponto fixo. Então, ou seja, ele consegue alterar essa válvula aqui de vapor, que é o que está aquecendo
aqui no nosso trocador de calor e fazer esse controle. E aí também temos o gráfico de erro aqui, que dá para ver como que o erro está se comportando no nosso sistema. Certo, temos também os efeitos dos sensores aí no desempenho do sistema. Geralmente vamos usar sensores unitários ou no máximo degrau para fazer simulações, porque aí você teria que saber lá também qual, qual é a qual é qual é a função de transferência do seu sensor. Dependendo lá se você tiver um sensor de primeira ordem, de segunda ordem amortecido, ou subamortecido, ou superamortecido, isso aí também vai influenciar na resposta do seu sistema. Mas aí, como a gente está simplificando o processo, vamos acabar usando o sensor unitário mesmo. Certo? Então, nisso, nós chegamos à parte aí de controladores. Falamos aí do controlador liga e desliga, proporcional, do integral, do proporcional integral, do proporcional derivativo, do proporcional integral derivativo, e vimos aí quais as desvantagens, quais as aplicações desses processos e como um completa o outro. Próxima aula, então, nós vamos ver como esses sistemas vão suportar aí, na simulação que a gente vai fazer com o Scilab. Vou até fazer um tutorial aqui para instalar o Scilab para vocês fazerem essas simulações vocês mesmos, utilizando aí todas as nossas equações, funções de transferências que usamos durante o curso. E depois vamos ver a parte de sintonia de controladores, ou seja, a gente vai aprender como nós vamos escolher esses valores do KP, do KI ou KD para controlar o nosso sistema. E sempre levando em consideração aquele tipo de resposta que a gente considera ideal, ou seja, um sistema que chega no set point rápido, tem um máximo overshoot até 25% da resposta ali, que esse sistema não oscile muito e que ele se estabilize rápido, usando todos aqueles critérios de desempenho que a gente viu previamente. Certo? Então, por hoje é só. Nos vemos até a próxima aula.